E nós vamos continuar nossa série Fortalecidos em Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conectado ao seu destino. Amém? Uma das maneiras da gente ser fortalecido em Deus é nós estarmos conectados ao nosso destino, ao propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, eu sempre me tornando muito vulnerável aqui para vocês, falando um pouquinho. Eu tenho muito temor de vir aqui trazer uma palavra para vocês. Parece algo muito simples, mas é algo muito difícil para mim. Porque eu sei da responsabilidade que é repartir algo que está no coração de Deus para a igreja. E eu oro muito, e eu busco muito a Deus para saber o que exatamente Ele quer que seja transmitido para vocês. E Deus foi trazendo o que Ele queria essa semana, aqui, né, para esse domingo, né, para hoje, nessa manhã. E eu falei assim: Deus, mas é isso que o Senhor quer falar para a igreja, né? Parece ao meu coração, ao meu ver, tão simples. Eu sei que é muito profundo, mas tão simples. E aí quando eu cheguei hoje aqui na igreja, a gente foi cantando tudo isso que eu ia ministrar. Eu falei assim: cara, como Deus é impressionante, como Ele está aqui nesse lugar. E eu comecei falando, quando eu cheguei aqui hoje na frente, falando que o Senhor está nesse lugar. Uma prova disso é a sintonia entre tudo que está acontecendo aqui. Eu vi a Vicky abrindo o culto e orando e falando aquilo, levando a igreja num processo de oração. Tinha tudo a ver com aquilo que também nós vamos estar falando hoje aqui de manhã. O tempo de adoração e tempo de ofertas, palavras. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, Ele está movendo. E Ele preparou esse culto de maneira muito especial. Então, permita ao Espírito Santo de Deus falar com você. Eu sei que você vai ser impulsionado a algo novo aqui nessa hora. Sabe, existe um livro da psicologia muito famoso. É um livro o autor se chama Viktor Frankl. Ele é um clássico da psicologia que fala em busca do sentido, né? Foi um psiquiatra que escreveu. Ele foi um prisioneiro de guerra, viveu num campo de concentração durante muito tempo, durante a Segunda Guerra Mundial. Quem já leu aqui esse livro aqui? Algumas pessoas já leram esse livro. E esse livro conta a história dele ali. Ele relata como foi essa experiência dele vivendo num campo de concentração. E ele fala das torturas que ele sofreu lá, das humilhações que ele passou lá, do frio, da fome, né, de como ele foi ali levado a uma condição única de existência. E ele viu ali toda a sua família conta a história que ele viu toda a família ser exterminada dentro daquele campo de concentração. Imagino que não deve ter sido nada fácil. Mas ele fala que ao ser preso para ser levado a esse campo de concentração, ele conta que ele tinha um manuscrito que estava para ser publicado. E eles confiscam esse manuscrito. E aquilo foi muito difícil para ele, mas ao entrar nesse processo de confinamento, ele decide que ele iria reescrever esse manuscrito. Ele falou assim: não, eu vou reescrever esse manuscrito. E ali ele está naquele campo de concentração. E quando ele tem uma pequena oportunidade, ele vai lembrando tudo aquilo que ele tinha escrito. E ele pega às vezes pequenos pedaços de papel e escreve, começa a reescrever aquele manuscrito. E até que chega um momento que ele consegue, uma das pessoas foi um dos sobreviventes da guerra ali, um dos sobreviventes daquele campo de concentração ali na Polônia. E ele sai daquele campo de concentração e ele publica esse manuscrito. E eu fico perguntando o que deu forças para ele passar por aquela situação de guerra ali, por aquela situação de prisão, né? E na verdade ele fala, e no livro ele conta que o que deu força para ele foi estar apegado àquele manuscrito que ele gostaria de escrever, que ele entendia que era importante escrever e que poderia ajudar muita gente. E ele, como psicólogo, depois continuou desenvolvendo a sua carreira. E ele fala que uma das perguntas muito frequentes que ele fazia no seu consultório, ele perguntava para as pessoas assim, quando elas chegavam muito atormentadas ali no consultório, ele perguntava assim: por que você não se suicida? E aí as pessoas respondiam para ele assim: sabe o que é, doutor? Eu tenho um filho, eu amo muito minha filha. Eu tenho uma filha para criar. Eu tenho uma filha para cuidar, eu não posso me suicidar.
Eu tenho um marido que eu preciso ajudar ele, eu preciso estar com ele, eu preciso sustentar a minha casa. Eu estou fazendo algo muito importante, eu tenho uma habilidade que eu preciso colocar isso à disposição da humanidade. E ele começava a mostrar, a fazer uma análise existencial com as pessoas, e as pessoas começavam a perceber que à medida que elas conseguiam se apegar a algo, elas conseguiam superar alguma coisa muito difícil na vida delas. Uma situação que ela estava passando, uma situação que ela estava vivendo. Quantos estão entendendo? E o ser humano, ele é muito assim. A gente não precisa, eu estou dando um exemplo bem profundo aqui, né, de uma situação de guerra, de uma pessoa que viveu num campo de concentração. Mas a gente, no dia a dia, de maneira muito simples, a gente se apega às coisas para passar pelas situações que a gente vive. É ou não é verdade? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se é você, você pode levantar a mão e falar, Renatão, é isso aí, falou de mim agora. Mas quantos aqui estão esperando chegar a Copa do Mundo, não porque você quer ver futebol, mas porque você está se apegando àquilo, porque você fala assim, cara, nossa, vai chegar lá, Natal. Tem gente que se apega ao Natal, tem gente que se apega à Copa do Mundo. Porque assim, tem tanta coisa para acontecer esse semestre, eu preciso passar esse semestre. Ai, não vejo a hora de chegar a Copa do Mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A gente se apega a algo, e sabe o que é mais horrível em tudo isso? Aí passa ali a Copa do Mundo, e a gente se sente um vazio. Você ficou tanto na frente da televisão assistindo futebol, mas não era porque você gosta de futebol, às vezes você não entende nada. Quem não entende nada de futebol, levanta a mão aqui. Fernando, você assiste futebol? Não, na Copa do Mundo. Mas nem na Copa do Mundo. Nossa, Fernando é uma exceção. Gente, mas tem gente, você vê... Gente, ó, tem gente que está na Copa do Mundo e não entende nada de futebol, está com a camiseta da seleção brasileira. Não é verdade? Mas ela está ali com a camiseta da seleção brasileira, não é porque ela entende de futebol, é porque ela sabe o nome dos jogadores e coisa e tal. Mas porque ela está se apegando àquilo para, às vezes, esquecer situações ou passar por situações difíceis. É ou não é verdade? Mas o que eu quero dizer é que nós, cristãos, nós precisamos entender que nós temos algo seguro para a gente se apossar, para viver os nossos dias. Que é o destino que Deus tem para a gente. Que é o propósito de Deus para as nossas vidas, que não é algo passageiro que vai acabar amanhã, mas que é algo que Deus tem para a nossa vida aqui na terra, uma missão que precisa ser cumprida para nós. E quando a gente entende, a gente consegue olhar para aquilo que está à nossa frente, e a gente consegue se apegar ao nosso destino e ao propósito que Deus tem para nós. A gente consegue viver os nossos dias e ser fortalecidos nesse processo de caminhada, até que aquilo se cumpra, custe o que custar, seja difícil ou não a sua caminhada. Quando a gente consegue enxergar, quando a gente consegue se conectar àquilo que Deus tem para nós, a gente é fortalecido nesse processo. Quantos chegaram aqui nessa manhã e foram fortalecidos nesta manhã porque se conectaram ao seu destino nesse lugar? Eu fui me conectado ao destino nessa manhã. Deus quer que diariamente a gente seja conectado ao nosso destino. Quando a gente cantava aqui nessa manhã, que eu cantava que eu era filho, que eu era filho, que eu era filho, como aquilo começou a fazer sentido para mim, que eu era filho, meu destino começou a ser derramado em mim, de tal forma que eu fui completamente fortalecido. Muitas vezes, não tenho vergonha de falar isso não, tá, gente? Porque eu sou como vocês, de carne e osso, beleza, gente? Tem vezes que ontem aconteceu isso comigo. Ontem, quando acordei da cama, estava desanimado. Sabe aquela vontade desanimada? Tem que acordar aquele friozinho, estava frio para ajudar, para virar uma nhaca a coisa, né? Ainda estava frio. E aí, desanimado, e eu falei assim, Deus, preciso orar aqui antes de levantar dessa cama aqui. E comecei a orar, comecei a buscar o Espírito Santo de Deus, comecei a mexer com o Espírito Santo de Deus. E ele começou a mostrar que eu era filho, quem eu era. E começou a vir ali na cama deitado a minha identidade. Eu falei, cara, eu tenho um destino, eu tenho algo para fazer. E aí Deus começou a trazer o dia para mim. Foi tão interessante que eu podia falar de algo distante, que às vezes a gente, quando fala de destino, a gente coloca algo que está lá no futuro, algo que está lá na nossa frente, mas que a gente precisa viver hoje. E Deus começou a mostrar aquilo que eu precisava fazer hoje, no sábado, né? Que foi ontem, né? No sábado. E aí começou assim, eu preciso cuidar da minha família. Primeira coisa que veio à minha cabeça. Eu preciso cuidar da minha família, não que eu estivesse precisando de alguma coisa, mas é a minha responsabilidade, é o meu destino. A minha família faz parte do meu destino.
Senão eu não teria casado com a Pri. Vocês estão entendendo? A minha família faz parte. Eu falei, não, eu preciso cuidar da minha família. Aí eu falei assim, daqui 1 hora eu tenho que dar uma mentoria. Eu preciso levantar, eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso expandir o reino de Deus. Aí eu falei, depois eu fui orando ali, Deus começou a falar assim, você precisa preparar a palavra hoje também. E eu falei, glória a Deus, e aquilo foi me enchendo, eu fui conectando o meu destino. Quando eu levantei da cama, eu parecia um guerreiro com uma espada na mão. Quantos estão entendendo? Você pode dizer amém? Mas sabe que eu quero dizer uma coisa para vocês? Não só, o diabo ele é muito esperto quando a gente fala de destino, e ele sabe o poder que há nessa conexão do destino da gente ser fortalecido. Ele tenta criar situações, aí eu vou voltar a dizer, não só situações ruins, porque às vezes a gente pensa que nós estamos falando de coisas ruins, mas às vezes situações boas que ele cria para nós, para nos desconectar do nosso destino. E ele faz de tudo para que a gente esteja desligado, a gente não consiga enxergar o propósito de Deus para nossas vidas. Porque quando ele faz isso, ele consegue desligar a gente, desconectar a gente do nosso processo, é quando ele paralisa a gente. É quando a nossa vida perde completamente o sentido. E que muitas vezes a gente fica doente, a gente fica depressivo, a gente perde esperança, a gente perde a razão de viver, a gente não acredita mais que as coisas possam acontecer. Porque a gente está desconectado do nosso destino. Então, ele pode criar uma promoção para você, ele pode te aumentar o teu salário, quanto você está entendendo? Pode te dar uma boa viagem, ou talvez pode ser uma coisa ruim, uma doença, uma quebra num relacionamento, pode ser a bênção de te dar um filho. Cadê a Vicky? Deus está dando um filho para a Vicky ali, para o Marcos, dando um filho. Mas ele pode usar até essas coisas, tão simples como um filho, para nos desconectar do nosso destino. O filho, porque o pai começa a viver para o filho. Preciso comprar roupa para o filho, preciso comprar cama para o filho, preciso dar uma boa escola para o filho, e começa ali a viver para o filho. Porque meu filho, porque meu filho, porque meu filho. Eu quero dizer uma coisa, gente, o filho faz parte do destino que Deus tem para a tua vida, Vicky. O filho faz parte do destino que Deus tem para a minha vida quando Ele me deu a Lívia. Você pode dizer amém? Mas o diabo ele é sutil. Ele cria situações para nos distrair nesse processo. O que nos fortalece diariamente é esse nosso entendimento que a gente respira para viver por uma coisa que é muito maior do que aquilo que os nossos olhos naturais podem ver, amém? Que é muito mais poderoso, que é o nosso destino em Deus. É o destino que Deus tem para nós. Sabe, eu queria chamar a atenção de 2 histórias da Bíblia aqui agora. Uma delas é a história, eu vou começar pela história de Jesus. E a gente vê a história de Jesus, os religiosos conspiram contra Jesus. Jesus é traído, na verdade, por Judas. Depois ele sofre angústia porque ele está no processo de ser levado ali para a cruz. Ele sofre angústia, ele vai ali no Getsemane, ele ora, Pai, se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice. Passa por momentos de tristeza, ele passa por prisão, ele passa por julgamento, ele passa por humilhação. E isso tudo termina. Eu coloquei mais coisas, tá, gente? Torturado, uma série de coisas, mas deu para entender. Jesus passa por tantas coisas e acaba com a morte dele numa cruz. Agora, 1 João 4,14 diz assim, você pode abrir sua Bíblia em 1 João 4,14. Diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Jesus tinha um destino: morrer na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Você pensa na história de Jesus, ele passa tudo o que ele passou, mas ele passa o que impulsiona a passar por tudo aquilo, o que ajuda ele a passar por aquilo que não foi fácil. Num determinado momento ele chega diante do Pai e fala: Pai, se for possível, se der certo, afasta de mim desse cálice. Mas ele passa por tudo isso porque ele tinha
uma missão, um propósito, um destino, algo que precisava ser alcançado. Isso fortaleceu Jesus na caminhada, fortaleceu Jesus a continuar andando em direção à cruz, aquilo que ele precisava fazer. O Evangelho não fala que a nossa vida vai ser uma vida fácil. Quantos entendem? Que a gente acha que a gente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós temos pessoas aqui que aceitaram há pouco tempo, né? Jesus como Senhor e Salvador. Isso é lindo. Eu quero dizer uma coisa para você: não significa que só vai ter coisa boa, não. Vai ter temporadas difíceis. Nós vamos passar por coisas difíceis, porque a Bíblia mostra em todas as histórias, em quase todas as histórias que a gente lê, as pessoas passando situações difíceis. Lembra da história de José? O que aconteceu com José? Os irmãos dele jogam ele no poço, tentam matar José. Depois tiram ele do poço e vendem ele como escravo para os midianitas. Aí os midianitas vão lá para o Egito e vendem o José lá para Potifar. E ele começa a trabalhar na casa de Potifar. E aí ele é acusado de assediar a esposa do senhor ali da casa. E ele é preso. Gente, você acha que a vida de José foi fácil ou foi difícil? Minha palavra de Deus fala que ele temia o Senhor, que o Senhor estava com ele. Então não é porque a presença de Deus, porque José temia a Deus, que ele não tinha problema. O pessoal estava tentando matar ele, os irmãos dele, não era qualquer um não, os irmãos dele, a família dele estava tentando matar ele. Estava sendo vendido para cá e para lá, andando numa gaiolinha no meio de um deserto para chegar num lugar, para alguém deixar ele lá, trocar por dinheiro. Preso indevidamente, sem merecer estar ali. Mas há um segredo na vida de José. Fala lá em Gênesis 37:6. Se você toca a Bíblia, abre lá em Gênesis 37:6. Diz assim: ouçam o sonho que tive. E ele começa a contar um dos sonhos, porque ele teve 2 sonhos ali. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Eu quero dizer uma coisa: quando ele sonha isso, José, ele está sendo colocado diante do destino que existia para a vida dele, de governar sobre a casa dele. Então ele sabia que ele tinha um propósito, ele tinha um destino, que ele precisava avançar em direção àquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nem era um destino tão claro assim. Existia um sonho, mas falava ali de um governo sobre a sua casa, mas era algo muito distante do que José realmente viveu. José se tornou governador do Egito, mas entre ele ter aquele sonho e ele ser governador do Egito, houve um processo gigantesco para ele chegar lá. E às vezes a gente está desesperado: Deus, mas qual é meu sonho? Qual é o teu sonho para a minha vida específico, o teu propósito específico para mim? Qual é o destino específico para mim? E porque a gente não tem o nosso destino específico, a gente trava e não faz mais nada. Mas José também não sabia qual era o destino específico dele. E nem por isso José decidiu parar no lugar e ficar ali e não fazer mais nada. Vamos continuar avançando essa nossa conversa aqui nessa manhã. O que existe de comum nessas duas histórias? Eles tiveram os dois, tanto Jesus como José, eles tiveram motivos de sobra de desistir e abandonar tudo. Você imagina, gente, ser jogado num buraco pelos irmãos. Você fala: meu, me leva. Traído pela própria família, não é nem pelos amigos, pelo vizinho, pela família, me leva. Você acha que não seria justo ele pensar isso? Quando ele foi colocado numa cadeia sem ter feito nada: pai, me leva, porque eu estou aqui nessa cadeia, não fiz nada para aquela mulher lá, me leva. Jesus, todo sofrimento, sendo torturado, tinha motivo de sobra para dizer: me leva, pai, me leva. Se possível, afasta não, afasta, Deus, me leva. Porque tinha motivo de sobra, mas os dois estavam focados no propósito que existia para a vida deles. E nesse processo onde eles estavam focados, conectados ao destino deles, eles eram fortalecidos para continuar. Em nenhum momento na história de José fala que ele desistiu de estar na prisão. Nenhum momento na história diz que José desistiu de estar
como escravo na casa ali de Potifar. Nenhum momento eles desistiram. Eles simplesmente entenderam que existia um propósito, algo para ser cumprido na vida deles. E isso fortalecia eles a caminhar e continuar avançando. Ambos carregavam duas coisas que eu gostaria sim de falar de uma maneira especial nessa hora. Carregavam a presença de Deus e escolheram usar seus dons e os seus talentos. Cheio, quem pode falar? Carregavam a presença de Deus. Olha a história de Jesus. Lucas 22. Você pode abrir lá se você quiser. Lucas 22, 39 a 44. Lucas 22, 39 a 44. Depois de 47 a 51. Vamos ler juntos. 39. Então acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. Eu quero dar uma pausa aqui. Jesus ajoelhou-se e orou. Ele estava na presença do Pai. Ele estava carregado deste amor, desta presença. E o 42 ele continua: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Percebe que na presença de Deus, quando a gente entende que a presença de Deus está em nós, o que mais queima no nosso coração, o que mais gera movimento em nós, é fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Quando a gente não está cheio da presença de Deus, a gente coloca a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Porque às vezes o que é a vontade de Deus vai custar de você uma entrega. Às vezes isso vai te custar uma renúncia. E que não é algo tão simples e não é algo tão bom para você. Mas o que coloca a vontade de Deus à frente da nossa vontade é a presença de Deus, a gente carregar a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar lendo. Então, 43. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Pausa. O que aconteceu com eles, com Jesus? Ele foi fortalecido. Por quê? Porque ele estava na presença do Pai. Ele estava focado no destino dele, do que ele precisava fazer. E fala que um anjo do céu veio e fortaleceu a vida dele, para que ele continuasse andando, para que ele continuasse vivendo. Eu não sei de vocês, quantos aqui já, em algum momento da vida, já pensaram em desistir da vida? Quantos estão entendendo? A vida não é fácil. E para a gente ser fortalecido nesse processo da nossa vida diariamente, a gente precisa estar carregado da presença de Deus. Vamos continuar lendo. 44. Ele orou com ainda mais fervor. Gente do céu. E quando Jesus entendeu que ele era fortalecido à medida que ele se enchia da presença do Pai, ele começou a orar mais ainda. Vou orar mais ainda. Ele ora com fervor, porque ele está sendo fortalecido. Você quer ser fortalecido na tua vida? Ora. Você quer ser mais fortalecido na tua vida? Ora mais. Você quer ser mais fortalecido na tua vida? Ora mais. Tem gente que fala assim: pastor, não vou orar não, que quando eu começo a orar as coisas começam a acontecer. Começa mesmo, gente. Se não está acontecendo, quando você ora as coisas não estão acontecendo, alguma coisa está errado. Não tem problema, encara. Quantos estão entendendo? É o Senhor que te fortalece. Confia nele. E aí, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Não foi fácil, gente. 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. 48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. 49. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar. Trouxemos as espadas.
o 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, curou. Jesus, em meio ao momento difícil que ele estava vivendo, ele decide usar seus dons, seus talentos. Ele exige usar os dons que ele tinha. Jesus, em meio à situação difícil, ele decide: vou curar. Nós vamos te levar para a cruz, peça só um pouquinho, que eu vou curar a orelha dele aqui agora. Vocês estão entendendo? Jesus tinha algum motivo para parar e curar a orelha daquele soldado? Estão levando ele preso para uma cruz, estão torturando ele ali, estão, sei lá, fazendo o que com ele ali. Meu, é como se dissesse assim: peraí, gente, que eu preciso curar a orelha dele aqui. Em meio a uma situação difícil, ele decide usar os seus dons, os seus talentos. Ele quer isso. Ele para, ele fala: não, peraí, eu preciso operar um milagre aqui agora. Aqui. Eu preciso trazer reconstrução para essa orelha. Gênesis 39, 19 a 23. Você pode abrir ali também, Gênesis 39, 19 a 23. Diz assim, no caso de José: quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Não é porque o Senhor estava com ele que ele não estava na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro, aí José, ele decide também, ele escolhe usar os dons, os talentos que ele tinha, de um bom gestor. Já estava o chamado, já existia, ele já entendia que o chamado dele era para governar. Ele tinha essa capacidade, essa habilidade de governar, de gerir as coisas. Ele fala: encarregou José de todos que estavam na prisão. José se torna encarregado da prisão, que conhece cuidar da prisão. Será que se talvez você estiver doente numa cama de hospital, você vai sentir: eu preciso cuidar dessa sala aqui dos doentes agora aqui. Eu preciso fazer alguma coisa por alguém que está do meu lado doente. Eu ouço histórias de pessoas que às vezes estão ali no hospital internado e estão orando por aquele que está na cama do lado. Quantos já ouviram histórias assim? Eu já vi várias. E conto os testemunhos do que aconteceu com aquele que estava na cama do lado. É disso que eu estou falando. É usar os dons, os talentos que Deus coloca para você, para servir onde você está. É uma decisão. Eu posso ficar na cama, no hospital, assistindo um jogo do Brasil, ou eu posso estar intercedendo por aquele que está do meu lado. O carcereiro não se preocupava com nada, ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Gente, um preso que se torna responsável por tudo que tinha na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Quantos podem dizer amém? José, mais uma vez ele fala: o Senhor estava com José. A gente vê mais uma vez a presença de Deus com ele. Então, como eu me conecto ao destino de Deus para mim? Primeira coisa, carrega a presença de Deus. Fala comigo, carrega a presença de Deus. Começa com uma vida cheia do Espírito Santo. Por que começa com uma vida cheia do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos transforma e nos ajuda a viver em santidade. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos faz ser antes de fazer. Por isso que a primeira coisa é estar cheio da presença de Deus e depois ser usado pelos dons que Deus coloca na nossa vida. Porque senão é o em obras que a gente tem ministrado aqui em 2022 na Igreja Viva. Eu preciso ser transformado para depois agir de forma prática. Porque só agir de forma prática sem ser transformado, em algum momento lá na frente vai dar errado. E a nossa visão como Igreja Viva fala: seja transformados para depois influenciar a sociedade e viver os valores do reino de Deus. Quantos estão entendendo? O seu propósito começa com o que você é.
que é o oposto do que o mundo diz, ok? O que o mundo diz? Você é quando você tem 10 mil seguidores no Instagram. Falou, Nortão. Lu, você é quando você tiver R$1 milhão na sua conta. Você é quando você tiver um bom emprego. Mas não é o que Jesus diz. O valor do reino de Deus é outro. O valor do reino de Deus passa por a gente ser. E a gente ser passa por uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E é nesse momento que Deus te relembra quem te criou. É nesse momento, quando a gente está carregado da presença de Deus, é que o Espírito Santo nos torna sensível para entender o nosso propósito específico. E muitas vezes a gente chega, eu ouço isso, pastor, não sei meu propósito específico. Mas a pessoa não está andando com Deus, não está buscando Deus na palavra, não está buscando ouvir o Espírito Santo de Deus, não está. Pode ser por causa disso, pode ser. É um dos motivos, porque a pessoa às vezes não conhece o seu destino. Você deixa de ser movido pelo medo. Quantos estão entendendo? Porque você começa a olhar para a cruz de Cristo, nesse lugar da presença de Deus. Você deixa de ser movido por frustrações, por situações do passado. Porque às vezes estas coisas nos impedem de olhar para o nosso destino. Às vezes a gente se sente incapaz, mas eu quero dizer, Jesus já morreu na cruz por todos os seus pecados. Já foi pago um alto preço. Nós falamos um pouquinho dessa história aqui. Já foi pago um alto preço por você, para que hoje você pudesse ser livre, para que você pudesse ser transformado e para que você pudesse viver plenamente o destino que Deus tem para a sua vida. Convicção de alguém que anda em Deus. Convicção de alguém que carrega a presença de Deus. Segunda coisa, escolha usar seus dons e talentos. Toda a criação existe para algo. Você não faz nada na tua vida porque você decidiu fazer. Você faz alguma coisa na vida para algo, porque todo criador cria uma coisa para algo. E Deus te criou para algo. Deus te criou com características, dons, talentos e habilidades. E o propósito de Deus que existe sobre a tua vida está atrelado a isso. Por que está atrelado a isso? Por que Deus criaria você com essa habilidade? Por que Deus criaria já com uma voz tão bonita se não fosse para ela conduzir o povo de Deus à adoração? Será que Deus, eu já pergunto, será que Deus tem para mim, para que eu seja uma adoradora? Está no DNA dela, ela foi criada assim, vocês estão entendendo? Foi criada, esse foi o que Deus escolheu para a vida dela. Também, durante um tempo, por uma parte, sei lá, processos, nós vivemos processos nessa caminhada, mas nessa caminhada de processo, nós precisamos usar os nossos dons. Lembra lá de José? José não sabia o que ele ia ser governador do Egito, e por isso ele não cuidou da cadeia. José em algum momento deixou de usar os dons e os talentos dele na cadeia, porque ele não sabia qual era o chamado específico da vida dele. Não, mas de repente ele sai da cadeia, e ele sai da cadeia e se transforma, sabe o quê? Governador do Egito. Gente, você imagina, um preso sai da cadeia e fala assim, Dani está preso, Dani, você está saindo da prisão hoje, e agora você é governador presidente do Brasil. Ah, pô, eu estou na cadeia, agora sou governador, presidente do Brasil. Quantos estão entendendo, gente? Você precisa ter muito claro que é um processo que você vive. À medida que nós vamos usando os nossos dons e os nossos talentos, eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Deus vai revelando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Começa a olhar quais são os seus talentos, o que queima no teu coração, o que pesa na tua vida. Começa a olhar dessa forma. E você vai começar a entender aquilo que você carrega, aquilo que você tem e aquilo que pode ser usado para a honra e glória de Deus. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na igreja, muitos anos atrás. Eu nem sei, meu pai não está aqui, mas poderia falar. Mas, gente, mais de 30 anos, 25 anos quando eu comecei a trabalhar na igreja. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu trabalhava 1 hora por dia. Eu falava assim, eu tenho um talento.
eu sei gerir coisas. E eu falava assim, vou na igreja, eu saía da minha casa e ia na igreja, trabalhava 1 hora. Depois eu ia lá na igreja e trabalhava 2 horas. Aí durante anos eu trabalhei 3 horas. Durante anos eu trabalhei 4 horas. Eu tinha um talento. Eu precisava usar aquilo. Eu não sabia qual era o meu chamado específico. Hoje eu estou aqui pastoreando uma igreja. Eu não sabia que Deus ia me transformar num pastor. Nem queimava no meu coração isso. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito específico para mim. Que fez parte de um processo. Amém? Eu queria concluir dizendo, daqui a pouco nós vamos cantar aquela música do medo, a segunda música que vocês cantaram. Pode, se a banda quiser subir aí, pode subir. Não tenha medo. Diz assim, não tenha medo. Abacuque 12, 2, 3, se você está anotando, você pode dizer aí. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Hebreus, o que eu falei? Hebreus. Sai daí, Abacuque. Hebreus 12, 2, 3. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Olha o que acaba dizendo. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Se a gente entender que a gente precisa avançar em direção a um destino como Jesus avançou, confiando em Deus, com coragem, sem se preocupar com aquilo que aconteceria com você, você seria fortalecido, você será fortalecido. Você quer ser fortalecido? Avance em direção do destino, sem se preocupar com o que vai acontecer com você. Só que sabe o que acontece? A gente fica pensando com o que vai acontecer conosco, se a gente avançar em direção ao propósito de Deus para a nossa vida. Será, pastor, que se eu avançar em direção ao propósito de Deus para a minha vida, vão me julgar, vão falar mal de mim, vão parar de me seguir nas redes sociais? Será, pastor, que se eu andar em direção ao meu destino, vou ser preso, vou ficar doente? O que será que vai acontecer comigo? Então é melhor eu recuar, pastor, porque deve ter um atalho nesse processo. Eu quero te dizer uma coisa, não tem atalho. Se você precisa viver aquilo, você quer viver aquilo que Deus tem para você, vai com tudo nessa direção. Se levantar mesmo barreiras na sua frente, confia, porque o Senhor é aquele que vai te fortalecer. Você pode dizer amém? É o Senhor que vai te fortalecer. Eu quero dizer uma coisa, meu amado. Deus está dizendo, não se preocupe. Vocês não ficarão cansados nesta caminhada. Não se desanimem. Eu sou aquele que vai fortalecer vocês. Está escrito nesse trecho aqui. Não ficar pensando nas histórias bíblicas. Porque fulano morreu numa cruz, fulano foi decapitado. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Se você tiver que morrer por evangelho, é a melhor coisa que você tem para fazer, porque você vai ter um lugar no céu. Existe uma recompensa. Esse versículo que acabou de ler, a gente vê Jesus falando, eu estou sentado à direita do Pai. Existe uma recompensa, existe salvação para aqueles que andam em direção à vontade de Deus. A gente poderia ler Marcos 13, 4 a 13, que diz assim, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Os discípulos perguntam ali a Jesus. Jesus disse, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Eu quero dizer uma coisa. Fala lá no 5. Jesus lhe disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Jesus está falando isso aos discípulos.
Vocês serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Eu quero dizer uma coisa, discípulos, vocês vão passar por tudo isso, porque o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Eu quero te dizer uma coisa: não fique preocupado com o que vão dizer sobre você, porque você decidiu seguir a Jesus, porque você decidiu seguir os caminhos dele. Não fique preocupado. É o que está escrito aqui. Xaralabassai. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas atenção, não está escrito aqui, tá? Versão Renato Garcia. Atenção, 2 pontos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode dizer amém? Não tenha medo. O Senhor vai te fortalecer na caminhada.